Meus irmãos, uma boa noite a todos. Para sair daqui? Tá. Que Jesus nos abençoe. É uma alegria a gente retornar, receber esse calor humano. Pedimos a Jesus que devolva a todos vocês em forma de bênçãos e de paz. Após essa última música, última sonorização da oração em memória à nossa Mãe Santíssima, eu estava ali meditando. As vibrações dessa música, elas soam com uma suavidade penetrante em nosso coração, que a gente viaja em espírito até aos pés de nossa Mãe Santíssima. Maria, a Santíssima Mãe de Jesus, a Mãe da humanidade, a Mãe espiritual de todos nós. Eu trouxe para nossa reflexão hoje também um tema que intitula-se a caridade. A caridade também é muito sublime quando nós temos o ensejo de fazer algo para o nosso próximo, e que se esse algo que a gente faz pode transformar a vida dessas pessoas. Caridade, caridade é o que nós estamos em busca de vivenciar a cada dia, porque somos cristãos. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós temos uma mensagem de Paulo, o apóstolo, intitulada "Fora da caridade não há salvação". Isto se transformou no lema da doutrina espírita. Eu vou fazer a leitura da mensagem de Paulo. Eu gostaria que nós pudéssemos observar cada frase, cada ensino, cada colocação. Afinal de contas, foi o Paulo que disse, há 2000 anos atrás: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos santos, se eu não tiver a caridade, nada serei. Então, o Paulo realmente, ele vem trazer para nós a necessidade de nós vivenciarmos a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Disse ele, no item 15 do capítulo 15, no item 10, me desculpem: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo.
levantando a porquia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a precrustar-lhes o sentido profundo e as consequências, e descobri-lhes por vós mesmos todas as aplicações. Submetei as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Tem muito ensino aqui, né, gente? Muitas reflexões. Não importa o embargo da seita que pertencemos, se espírita, católico, se evangélico, se não religioso, a caridade é a chave que nos leva aos gozos plenos do plano espiritual quando desencarnarmos. Nós vamos começar então a fazer aqui uma reflexão, um entendimento sobre o que é a caridade. Muitas das vezes nós temos o ensejo, ou temos o desejo, de praticar a caridade, mas não sabemos se estamos praticando, porque pode haver atos em nome da caridade que prejudicam. Então vamos entender um pouco melhor sobre essa essência. Lógico que é muito complexa, mas nós vamos pegar a caridade mais simples, a caridade daquela que todos nós podemos praticar, com dinheiro, sem dinheiro, com posição ou sem posição. Nós, por si só, somos ricos de recursos. Vamos lá. Podemos dizer que no plano espiritual a caridade não é medida pelo que se doa, e sim pelo resultado ou benefício que ela promove ao beneficiado. Olha essa expressão. No plano espiritual, a nossa caridade será medida no seu valor, não pelo valor que doamos, mas pelo benefício que o beneficiado recebe. Nós temos na literatura espírita, se vocês estiverem em casa, por favor, leiam. Está no livro O Espírito da Verdade, Chico Xavier e o irmão X, Humberto de Campos, o Espírito. Humberto de Campos conta-nos uma história muito interessante, que nos também soma aquilo que o Paulo estava recomendando.
Disse ele que um certo senhor, rico e tirano, chamado Barsabás, ele encontrou um anjo. Barsabás nunca ajudou ninguém. Era um rico daqueles que não fazia nenhum ato de caridade. Tudo dele, tudo para ele era motivo de lucro, exploração. Mas como a morte sempre vem nos visitar, visitou o Barsabás. E o Barsabás entrou para o plano espiritual, odiado por todos, até mesmo pelos familiares, porque uma pessoa suvina geralmente não conquista amizade, não conquista a simpatia de ninguém, nem dos próprios filhos. Ele era desse jeito. Portanto, Barsabás, ele começou a perambular nas regiões das trevas, porque sem amigos não tinha quem lhe importasse, quem o conhecia. Pelo contrário, muitas vezes tentava agredi-lo com frases que a gente já conhece. Mas, com o passar do tempo, o Barsabás começou a olhar pelo firmamento das trevas, ele via, e dos céus, da terra para os céus, filetes de luzes. Ele achou aquilo muito interessante. Não era estrela, não era nada, era filetes de luzes que saía da terra em direção ao mundo espiritual. E ele, encucado com aquilo, falou: mas que fenômeno é este? O que seria isto? Certa feita, depois de muito tempo, ele encontra um anjo. Encontrando um anjo, conversando com ele, logicamente esse anjo provavelmente era o espírito anjo protetor dele. Por quê? Porque nós não temos, enquanto encarnados, nós não nos lembramos do espírito que assumiu a responsabilidade de nos acompanhar como anjo de guarda. Aliás, a gente esquece de fazer uma prece por ele, né, gente? Sempre ele está conosco, nos livrando de tantas peripécias, de tantos perigos, nos conduzindo, nos inspirando, mas a gente nem imagina que ele está próximo de nós. E muitas das vezes a gente atravessa o mundo espiritual cegos como estamos, e não o reconhecemos, ou não enxergamos, melhor dizendo. E ele então perguntou ao Barsabás por que ele estava tão triste. O Barsabás disse: olha, aqui não é bom, mas você poderia pelo menos me dizer que luzes são estas? O anjo, muito prestativo, disse: são preces. São preces que os encarnados fazem para os seus guias, os seus entes queridos. Ele disse: que pena, ninguém faz prece por mim. O anjo disse: mas não é possível, você não tem família? Tem, mas eles me odeiam. Você não construiu nenhum amigo? Não construí. O anjo disse: mas é difícil aparecer na pessoa um espírito por aqui que não fez alguma coisa. Vamos conferir na sua ficha? Aí o anjo olhou, dentro do suposto fichário e disse: olha, Barsabás, você está enganado. Está vendo aquela luz mais intensa? Barsabás disse: sim, aquela é para você.
Para mim? Disse ele, assustado. Ora, quem é que faria uma prece por mim, esse miserável que sou? Ele disse, olha, aqui está estipulado, está marcando, um tal de Jonakim. É uma criança que lá no seu palácio um dia você deu-lhe um pedaço de pão. Ele disse, não foi isso. Jonakim, lembro muito bem, era um menino. O menino que todo dia ficava na porta do palácio pedindo esmola. E todo dia a gente escorraçava ele. Mas sempre voltava. Certo dia esse menino insistia tanto, eu estava passando, e ele insistiu, bom rei, dai-me um pedaço de pão, algo para mim comer. Então entrei para dentro de casa, numa travessa tinha um pão duro, eu peguei aquele pão e joguei nele, mas joguei para derrubá-lo. Pois é, disse o anjo, ele recebeu este pão não como uma agressão, e sim como um benefício. Aquele menino estava há dias sem comer. Aquele pão, apesar de não estar fresco, macio, salvou-lhe a sua vida. E ele, a partir de então, tomou você como seu benfeitor. Ele sobreviveu, cresceu, estudou, trabalhou. Hoje ele é um homem bem-sucedido, que todos os dias, à noite, ele não esquece de você. Portanto, aquela luz é de Jonakim, o menino que você jogou um pedaço de pão. Aí nos traz as reflexões. Quando eu disse que a caridade não é a quantidade nem o valor, e sim o benefício que a caridade traz, a gente começa a entender que um simples pedaço de pão foi o suficiente para que a caridade dele fosse a maior. Lembramos também do gasofilácio, das pessoas que doavam moedas no gasofilácio, no cofre do templo, e Jesus, junto aos discípulos, observava ricos, pessoas de boa economia, traziam muitas moedas, centenas, e despejava ali. Chegou uma viúva pobre e despejou lá 2 denários, 2 moedas, 2 centavos, desculpa. Terminada, Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo, que aquela senhora foi a que mais doou. Simão Pedro disse, mas Senhor, o senhor está louco? Aqueles homens despejaram ali verdadeiras fortunas, ela deu só um centavo. Foi por isso mesmo, Simão. Aqueles deram o que lhes estavam sobrando, ela deu o que lhes faltava do seu sustento. A caridade, meus irmãos, é muito mais simples do que nós imaginamos. Ela pode estar num gesto, num pequeno gesto. Tem a caridade moral e a caridade material. A caridade material é mais fácil de ser aplicada, não é? Você metia a mão na carteira, doa R$2, R$1, uma moedinha, porque nós ainda estamos na fase da viúva, mas não da pobreza, da misereza mesmo, da miséria de sentimentos. Quantas vezes nós negamos uma esmola
dizendo que não temos trocado, tendo, no nosso caso, às vezes R$10, não tem trocado. Gente, eu estou dizendo isso, que é para a gente começar a pôr a caridade no nosso desejo. No nosso desejo, para não perdermos oportunidades. Oportunidades da gente, né? Angariar recursos. Também tem Jesus uma parábola do mordomo infiel, vocês se lembram dela? Conta Jesus aos discípulos, né, ensinando-os, que um certo senhor proprietário, né, de grandes latifundiários de terras, né, produtivas, geralmente naquele tempo eles tinham um administrador, mordomo é administrador, e ele deixava isso por conta do administrador, ou seja, o administrador arrendava as terras, e naquele tempo se arrendava não por dinheiro, mas pela produção. Igual tempos atrás, no meu tempo do meu pai, tinha nas fazendas os meieiros, né? Plantava a meia como fazendeiro, ele cedia a terra, o arrendatário, ou seja, plantava, dividia a meia, a terça, depende do como dá. Então também naquele tempo era assim. Então as pessoas chegavam, arrendavam terra para plantar olivas, trigos ou outras, e ajustava ali. O mordomo, né, o administrador, estava indo bem, até que um dia alguém denunciou o administrador ao proprietário, ao senhor das terras, dizendo: olha, ele está surrupiando o senhor. Notemos que naquele tempo tinha muita corrupção, não é, gente? Hoje não temos isso mais. O mordomo, o dono da terra, chamou ele e falou: o que é isso? Que ouço de ti? Estás vilipediando tu não serves para trabalhar mais para mim, quero que prestes conta. O mordomo falou: gente, pensou, o cara vai me mandar embora, vou sair como ladrão, ninguém vai me dar serviço, então eu estou perdido. Então ele pensou, falou, ele era um administrador, foi em todos aqueles em que devia para o dono, e disse para um: quantos litros de azeite você deve? O cara falou: estou colocando aí numa linguagem mais simples, 200 litros. Ele falou: põe aí 150, tá bom? E me paga aí. Pô, o cara estava devendo 200, pegou 150, foi no outro, falou: quanto de trigo? Vamos colocar aí 200, 300 quilos. Põe 100 aí, tá bom? Rasga a nota e põe 100 e me paga aí, me leva para o patrão. Beleza, assim ele fez com todo mundo. Isso, na cabeça do administrador, ele ia ser mandado embora mesmo, não teria mais emprego, acabaria a mordomia, porque um mordomo, né, é um administrador, ganha bem, usufrui do benefício que não é dele, administra a riqueza dos outros, logicamente ele tem os privilégios, coisa que hoje não tem, né? Ele diz: mas se eu fizer isso, eu fico de bem com os produtores, e se eu precisar de ficar numa casa, eles me recebem como amigo. Olha que negócio bom. Jesus então, né,
concluindo, a parábola diz o seguinte: o dono, vendo aquilo, foi: esse cara é inteligente demais da conta, é um bom administrador. Isso é a parábola, é um bom administrador. Se eu dispenso esse cara, outro concorrente meu pode contratá-lo, e eu vou perder os arrendatários, que vai levar tudo. E falou para ele: olha, por você ser um bom administrador, eu vou continuar te dando o emprego. Quando a gente lê essa parábola, né, a gente fica louco. Mas Jesus estava conivente com a corrupção, com o desonesto. Ô gente, vamos voltar um pouquinho. Isso é uma parábola, é uma história, não é um fato verídico. Mas ele usou porque os discípulos conheciam o mecanismo que funcionava. As administrações, os arrendatários, muitos, a pessoa vivia naquela época de Jesus, ou de plantações, ou de criações de animais, e nem todos tinham para plantação terras. Então tinha que arrendar terras. Até hoje se arrenda terras. Beleza, mas Jesus conclui dizendo: aquele assim também será no reino dos céus. Cuidai-vos, disse Jesus, de angariar amigos mesmo na iniquidade, para que quando morreres, eles te recebam no tabernáculo eterno. Parece sem sentido, mas tem um sentido muito profundo. Jesus disse: aquele que é fiel no muito, vamos dizer, no ilícito, se ele conhecer a verdade, será fiel no lícito. Isso é a evolução. Eu quero fazer aqui uma pausa rapidamente do tema, só para a gente. Como é que Jesus nos avalia? Como que o plano espiritual nos avalia? Lembramos dos discípulos? Vamos lá para os discípulos. Os discípulos, eu sempre bato nessa tecla, eram 12. Jesus os escolheu. Naquela época tinha doutores da lei, tinha fariseus, lembrando de Nicodemos e outros tantos. Aonde Jesus foi buscar? Aqueles que seriam apóstolos. No lago, os pescadores. Tirando um que era mais letradozinho, que era cobrador de imposto, que era o Levi, o Mateus, o resto tudo eram praticamente analfabetos, broncos. Olha, André, Tomé, duvidava até da sombra dele. Bartolomeu perguntou, quando foi convidado, que não viu Jesus, perguntou: e da Galiléia sai alguma coisa que presta? Ou seja, porque a Galiléia não tinha nenhuma inteligência, eram tudo simples, porque a Galiléia foi destruída nos homens de sabiência. E dentre eles todos, o mais complicado era Simão Pedro. Simão Pedro era uma pessoa íntegra, porém impetuoso. Qualquer coisa ele ia no tapa. Ele resolvia no tapa ou no grito. Complicado, né? Aí nós vamos ver os outros, tirando João. O próprio Evangelho tem tantas histórias, mas a gente tem pouca participação dos outros. Tem um tal de Tiago, menor, um morreu cedo, o outro maior. Ou seja,
No dia que prenderam Pedro na casa do caminho, ia prender ele também, né? A mando do Paulo. Chegou lá, o Tiago entrou para um quarto lá e começou a recitar o Torá. Eles entraram lá dentro e falaram: não, isso aí tá. Ou seja, é nós. É nós. Ou seja, e Jesus, ele escolheu Simão para ser, né, o coordenador do movimento cristão, apaziguar o rebanho. Apesar de Simão ter negado ele por 3 vezes, né, nunca vi esse cara, não é meu amigo, nunca andei, Jesus escolheu ele. Por quê? Porque ele era o mais ativo. A teimosia dele, a curiosidade dele, o questionamento dele é que fez ele grande. Quantas vezes Simão Pedro questionou Jesus? No Monte do Tabor, quando na transfiguração estava ele, João e Tiago. Jesus se transforma em luz, ao lado de Jesus apresenta o espírito de Elias e de Moisés. Simão Pedro olhou, os outros se maravilharam. Simão Pedro disse, quando terminou o fenômeno: Senhor, não disseram os profetas que Elias viria preparar o caminho do Messias? Jesus entendeu, ou seja, se o Elias estava em espírito, Jesus não era o Messias. Isso ele perguntou, não era isso? O que Jesus respondeu para ele? Em verdade vos digo, que Elias já veio, e eles não reconheceram, lhe trataram com aprove. E o próprio Evangelho diz, e os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Elias, a reencarnação ou João Batista, a reencarnação de Elias. Jesus não pediu Simão para mudar o temperamento, mas para mudar a diretriz do entendimento. Só isso. E Simão adotou a liderança do movimento com pulso. Então Jesus nos olha. Quando Paulo foi novamente escolhido, né, logicamente, ele era um perseguidor dos cristãos. Jesus não perguntou para ele: por que você está matando? Jesus perguntou para ele: Paulo, ou Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que ele fez? Caiu ao chão. Se a gente pegar essas pessoas que hoje já galgaram uma evolução melhor, até mesmo não tanto quanto moral, mas se essa criatura se transformar, gente, ele faz o que ainda precisamos aprender a fazer, o que a maioria de nós outros somos tímidos, medrosos, diante de testemunhar qualquer coisa, a gente esconde, vai para cá, vai para lá, dá um jeitinho. Então, gente, o que nós queremos dizer é que a caridade é simples de ser praticada, simples. Uma simples palavra, um simples abraço pode modificar a vida de alguém, lembrando do pedaço de pão jogado para espantar o menino, não foi para de coração, mas a criança recebeu de coração. O beneficiado recebe aquilo como uma luz e nunca mais vai te esquecer. O benfeitor também tem seus méritos. Barsabás não tinha ninguém, ele julgava que ninguém fosse fazer uma prece por ele. No entanto, uma criança fazia, e foi o que lhe deu condições do anjo se aproximar dele para fazê-lo compreender. Eu vou contar uma experiência vivenciada nessa área, que eu nunca me esqueço e jamais me esquecerei.
Quem sabe um dia eu posso encontrar, abraçar. Lá no Alta de Souza, no início, frequentava a nossa sopa muita gente, mas existia um casal de alcoólatras. Eles sempre iam tomar a sopa e nós recebíamos eles, né, com muito carinho. Mas esse casal era especial. A senhora, que eu não vou citar o nome, ela tinha um problema, estava fazendo um tratamento de tuberculose. Porém, ela é alcoólatra. E ela tomava, né, um carotinho, e com certeza alterava todo o tratamento dela. E ela chegava lá, muitas vezes cambaleando, e ela arrumou um companheiro de rua, né? Ou seja, um outro alcoólatra. E os dois, eu não posso dizer que tinham uma relação afetiva de namorados, não, eram parceiros de sofrimento. Eles dormiam nas construções baldias. E um dia, passou uma semana, a gente acostuma com eles, chegava lá, aquele jeitinho, a gente brincava. Um dia, desapareceram. Primeiro sábado a gente não prestou atenção, no segundo deu falta, no terceiro a gente ficou preocupado, falou, cadê o fulano mais a ciclana? Aí, passou-se no outro sábado, 4 sábados depois, ele aparece fora do horário da sopa, ou seja, o pessoal já estava lavando o centro e os caldeirões, mas tinha sobrado uma sopa, sempre sobra. E aparece esse moço, cambaleando. Quando eu vi ele, eu fui no portão recebê-lo, lembro perfeitamente. Quando ele me olhou, ele debruçou em lágrimas e disse, Jorge, a fulana morreu. Era a única pessoa que eu tinha na minha vida. E começou a chorar. E eu não sabia o que fazer, o que dizer, eu não tinha palavras. Então aproximei-me dele e disse, eu sinto muito, eu posso te dar um abraço? Ele olhou para mim e disse, você me abraçaria? Estou fedendo, estou bêbado. Foi você, meu irmão. E nós abraçamos. Ele me abraçou e me apertava com tanta força que quase que eu pedi arrego. Abraçava aqui o rosto colado e ele falando que a pessoa tinha morrido, que ele estava sozinho, e me babou tudo. Terminou aquele abraço, eu disse, você já comeu? Não. Você quer sopa? Ele disse, mas já passou da hora. Eu falei, não, nós dá um jeito. Entrei lá dentro, falei, gente, aí nós colocamos uma mesa para ele, ele tomou a sopa e foi embora. Tudo bem, passou. Na quarta-feira, o trabalho mediúnico, iniciamos o trabalho mediúnico, assim que fizemos a prece, que estava tudo, entrou uma mulher, um espírito feminino, de cor negra, um vestido muito simples, um lenço amarrado na cabeça. Ela entrou de cabeça baixa, me olhou e veio em minha direção. Eu senti que fui tomado na passividade da psicofonia. E ela disse, eu vim agradecer vocês pelo carinho que dedicaram ao meu filho. Eu sou a mãe do fulano. Quando eu o tive, o companheiro foi embora. Eu fiquei sozinha para criá-lo. Quando ele completou 5 anos,
a morte me levou. Eu, no plano espiritual, venho acompanhando ele. O mundo o trata como um bêbado, e vocês trataram ele como gente. Aquele abraço que ele e você estava dando nele, eu estava junto. Deus te abençoe, meu filho. Gente, não esqueço nunca da fisionomia daquele espírito. Um simples abraço. Um simples abraço. Eu tenho a certeza de que eu angariei uma amiga, uma mãe, que se eu precisar no mundo espiritual, porque eu não sei as condições dela, pode ser que eu não tenha condição de desatar nem as cordas das sandálias, mas eu tenho certeza que eu angariei um amigo. Este é o benefício da caridade simples, que todos nós podemos fazer. Muitas vezes, um simples abraço, uma palavra de estímulo, é capaz de salvar a vida. Muitas das vezes, aquele momento que nós fomos intuídos, ou o mundo espiritual nos encaminhou, alguém que esteja prestes a cair, a cometer um aborto, a fazer uma tragédia do suicídio. Muitas das vezes o mundo espiritual nos canaliza a nós, porque afinal de contas somos cristãos, e muitas das vezes aquela conversa, aqueles 15 minutos que a gente tira do nosso tempo para ouvir, aconselhar, pode salvar a reencarnação, a própria vida de uma criatura. E fechando nossas... Eu já venci o tempo? Já, né? Muito tempo. Então tá bom. Só fechando, gente. Pode ser? Eu não era espírita ainda, mas era espiritualizado, viu, gente? Cristão. Quando menino, 7 anos eu já trabalhava. Assim que eu completei 7 anos, eu fiz uma caixa de engraxar e fui caçar sapato para engraxar na cidade de Araguari. Ninguém me dava serviço porque ninguém confiava. Um menino magrelo, franzino, com a caixa de engraxar, e eu engraxava dia de semana, ou seja, de segunda, terça, quarta. Eu sei que eu saí quase uma semana, não engraxei um sapato. Ninguém me deu serviço. Aí, uma fome lascada, eu passei no mercado, tentando engraxar no mercado de Araguari. Quer engraxar? Quer engraxar? Ninguém. Aí tinha uma banca de verduras num ponto lá, e tinha uma mesa cheia de maçã. Gente, o sonho de consumo meu era comer uma maçã. A gente não tinha dinheiro, lá em casa era só manga, goiaba, essas coisas do mato. Maçã. Quando eu ia na exposição que eu via maçã do amor, gente, eu ficava louco. Maçã. Aí eu lembrei, falei, eu não tenho dinheiro, encostei na banca, abri minha caixinha e uma maçãzinha. E saí de boa. Entrei por trás do mercado, lá era um córrego, não era fechado, era muito... E comi essa maçã, mas saboreei. Mas a consciência diz, nossa... Aí andei mais 2 dias, no outro, nada. Então vou comer o da maçã. Fui lá no mercado. Cheguei disfarçado, já estava mais lerdo, né? 7 anos. Abri a caixa, joguei a maçã dentro da caixinha. A mulher lá ia embora, né? A senhora, uma moça, que é um anjo de guarda, eu nunca vou esquecer dela. Ela disse, menino. Quando ela falou menino, a adrenalina desceu. Eu cheguei,
fazer xixi na roupa. Ela falou, a maçã vou colocar um preço que eu não lembro, 50 centavos. Você vai pagar agora ou quer que eu anoto? Caramba, velho, primeira vez na minha vida. Aí eu voltei, aí eu voltei lá na banca, com uma vergonha que eu nunca passei na minha vida. Tirei a maçã, coloquei na banca, né? Lá ia sair, ela falou, não, você está com fome? Você queria maçã? Eu falei, pega a maçã, eu estou te dando ela. Não, pega a maçã. Não. Ela disse, vamos fazer um trato? Você engraxou, eu vejo você engraxando aí. Você engraxou algum sapato essa semana? Eu falei, não. Ela falou, você vai engraxar lá em casa, eu tenho uns 10 pares de sapatos, você vai no sábado. Então, quando você tiver vontade de comer a maçã, você vem cá, pega, depois ele paga. Aí eu fui na casa dela no sábado, era 10 pares de sapato, engraxei. Ganhei 5 contos naquela época, era uma coisa... Por que eu estou contando isso? Porque tempos depois, um amigo não, conhecido, mas ele tinha 12, 13, 14 anos, engraxava também. E ele entrou num determinado lugar e roubou, não sei se foi uma maçã, mas roubou uma fruta de comer. Porém, o dono do estabelecimento pegou ele e deu, né, uma coça nele, chamou a polícia pegou ele, deu mais outro baculejo doido, levou para a casa do pai, o pai bateu de novo, ele apanhou 3 vezes, e ficou registrado. Naquele tempo, era diferente de hoje. O tempo passou, ele completou 19, 18 anos, foi uma coisa... E teve um concurso, na época, da polícia militar. Ele fez o concurso e passou. Porém, quando foi fazer a inscrição, tem uma varredura no tempo, tinha esse problema. Não aceitaram a inscrição dele. 22 anos. Ele se revoltou, logo começou a beber, entrou no ilícito, e 2 anos depois, num confronto com a própria polícia, ele morreu, mataram. Aonde está a caridade daquela moça que compreendeu que eu não estava fazendo uma criança e me ajudou e me ensinou o valor da vida? Hoje a gente lembra dessas questões. Eu falo que a caridade é muito importante, ela está nos gestos simples. Esses tempos atrás, nessas pedágios aí, a moça me cobrou 2 vezes, eu não peguei, paguei o cartão de crédito. Cheguei em casa, fiquei nervoso, nossa, vou fazer. Eu lembrei, não vou fazer nada. Se a coitada está nessa condição, talvez precisando de um dinheiro, eu denuncio, ela perde o emprego e nunca mais ninguém arruma para ela. A caridade está nos gestos menores de nossas vidas, até no silêncio. Então fica aí o desafio para nós. Coloquemos a caridade no desejo, que não perderemos nenhuma oportunidade de fazê-la. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.